É, primeiro, dar as boas-vindas, né? Sobretudo, aqueles que vêm de fora e que não conheciam, né, a nossa instituição, a nossa casa. Então, sejam muito bem-vindos, estamos muito contentes, né, de recebê-los aqui. Dizer, né, que Sérgio, que proporciona esse nosso encontro, né, é um velho companheiro, um velho conhecido, tanto do EBSE, né, tanto da instituição, e particularmente meu, né, porque nós nos encontramos na época da nossa graduação, lá na UFPB, há alguns poucos anos atrás. Não muitos, né? Sérgio, vocês podem calcular, a minha não precisa. Né? Nós nos encontramos porque o Sérgio ele já era essa figura que vocês conhecem. Ele era muito quieto e nós fazíamos parte de um grupo de estudos com a professora Teresa Campeiro, a saudosa Teresa Campeiro, e foi aí que a gente se esbarrou, porque ele é mais velho e ele começou o curso antes de mim. Então, assim, eu era uma garotinha, mas a gente participava do mesmo grupo, mas não? Poxa, você começou o curso primeiro que eu. E ele já... Jaqueline, que não tem como mentir. Tá? Não, ela não. A Jaqueline... Tá. E eu? E eu? Então, assim, para a gente é uma alegria muito grande, assim, desculpem a descontração, mas a gente se sente muito à vontade, muito feliz. Se fofocas não há psicanálise. Não, fazer essas trocas, né? Então, quando começa-se a anunciar o evento nacional de Lincoln, Sérgio manda uma mensagem dizendo que estaria por aqui e prontamente a gente provoca, né? Dizendo, então, vamos combinar alguma coisa, vamos lá no Ebs, vamos nos ver, né? Fora do evento. Então, e aí ele me vem com essas duas propostas, né? De trazer para a gente lançar aqui também, né? Depois que ele faz um tour no Nordeste, né? Esses dois livros e nos brinda hoje com alguns dos autores e a gente vai conversar. É uma grande conversa sobre isso. Mas antes, eu acho que é bem importante, talvez se Rony e Neuma pudessem falar um pouco, como a gente tem estrangeiros, né, e os estrangeiros sempre são muito bem acolhidos em nossa terra e em nossa casa, eu acho que é muito importante dizer um pouco da nossa instituição. Eu estava conversando há pouco com Mônica e ela viu Ivone e Neuma, que são as nossas fundadoras, muito impressionadas com o cuidado, né, da nossa casa, enfim. E dizer, eu acho que é importante dizer rapidamente um pouco da nossa instituição. Eu mesma ou vocês? Vocês, Depois eu me lembro. sempre que essa cara. Então, boa noite a todos, boa noite a vocês, Sérgio. E mais uma vez vem a terra dele, que é a nossa terra, né? Você é paraibano da Gema. E, assim, queria dar as boas-vindas a vocês também e agradecer pela presença de vocês. Sérgio é uma pessoa muito dinâmica, ele bem que se mexe no meio psicanalítico, né? Ele morava no Rio de Janeiro, agora já foi para São Paulo, porque ele quer sentar a praça em São Paulo. Mas é porque ele se movimenta muito bem. Eu acho que ele dá uma contribuição muito importante, eu diria. Você é um bom paraibano que leva assim bem a nossa presença por lá. Eu sei que você é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandoperense. Somos, né? Somos, isso. Mas que você está sempre muito atuante, você, né, Sérgio? E para a gente é um prazer receber você, né, aqui na instituição, que EPSE, é uma instituição que ano que vem vai fazer 25 anos.
né? Na verdade, como EPSI, porque a gente já estava antes dos 25 anos aqui, né? Ivone e eu somos fundadoras e tudo começou com a clínica psicanalítica e na clínica psicanalítica a gente não fica só em torno de nós mesmos e também os estudos são sempre inerentes ao campo mesmo, né? Então, desde sempre, a instituição foi criada com seminários, jornadas, muitos já passaram aqui na instituição, vocês têm aqui nesses quadros, né? Muitas pessoas que já vieram aqui, não é? E que trazem contribuições riquíssimas. São um grupo de clínicos, 20 pessoas trabalham na clínica, entre psicanalistas e psicoterapeutas, né? Mas, além da clínica, a gente oferece cursos de especialização há muitos anos, quase 20 anos que esses cursos, né, que alguns aqui conhecem, já fizeram curso ou estão fazendo ainda. São cursos vamos dizer que, dos fundamentos, sobre os fundamentos da psicanálise, né? E são 3 cursos diferentes. Então, além da área de ensino da psicanálise, a gente tem outro campo de transmissão propriamente, né, da psicanálise, com vários seminários que a gente oferece aqui sobre pensamento de Winnicott, seminários sobre Green, Ferenczi, que eu ministro. Radmila Ziguris é outra autora que é estudada aqui, né? E a gente está sempre muito, assim, muito voltado para acompanharmos o pensamento da psicanálise contemporânea, né? Certamente, e com Freud desde sempre, né? Então, a gente tem clínica, a gente tem os cursos de especialização, temos vários núcleos, que a gente chama núcleo de estudo e produção em psicanálise com crianças e adolescentes, núcleo de psicanálise, história e contemporaneidade, que é um núcleo que está, aliás, realizando uma tarefa muito importante, porque está à frente de um projeto de pesquisa sobre a psicanálise no Nordeste. Por enquanto, a pesquisa está sendo, assim, tem o foco da psicanálise na Paraíba, mas o projeto é mais amplo, né? Um trabalho importantíssimo, né? E, assim, que outros núcleos tem? O Laboratório de Psicopatologia Fundamental, né? Não sei se vocês já conhecem essa rede de laboratórios que está ligada a programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, sempre no âmbito acadêmico. Mas, há muitos anos atrás, eu tive a feliz experiência de estar no programa da Católica de Pernambuco, né? Conheci a experiência do laboratório e propus ao grupo, né, criar um laboratório aqui sob a batuta de Zeferino Rocha, que era do laboratório da Católica, e Edilene Queiroz. Então, os dois, e Berlink, Manuel Berlink, a gente trouxe Berlink aqui, conversou sobre a ideia desse projeto de criar o laboratório, e ele disse, crie um laboratório. Foi muito bacana, e tanto é que, quanto tempo tem o nosso laboratório? 19 anos. 19 anos a gente acabou de fazer, né? Inclusive com uma palestra Semana que foi passada. quinta-feira com o Plínio Prado, que é um filósofo que é professor na França, né? E trouxe uma palestra belíssima. Ele é uma pessoa muito culta, mas sobre Proust, né? E o que mais que a gente realiza aqui? Então, o laboratório,
que tem parceria com o Laboratório da Católica. A gente mantém essa parceria de trabalho, a gente está fazendo uma coletânea, vai publicar já uma coletânea conjunta nos dois laboratórios e, bem, o que mais? Diga aí. Essa residência. Sim, aí a residência eu não vou falar, não. É você que vai contar. E é um projeto muito bonito e que tem sido muito bem sucedido sob a coordenação de nossa colega. Você vai falar sobre isso. Vai, Simone. Deixa eu dar uma palavrinha, depois eu falo sobre a residência. Projeto muito sonhado, né? Boa noite. Boa noite. Neuma já falou uma parte daquilo que todos nós, ao nos reunir aqui com visitantes ou com pessoas que vêm, né, apresentar algum programa, porque a gente tem também uma parte cultural, né? E nesse sentido, para a gente sempre foi isso. Nós temos como princípio essa questão de estar entre os pares, né? Então, uma psicanálise que possa dialogar, não se fechar nas quatro paredes de um consultório, né? Então, foi com esse espírito que a gente chegou, né? Nós somos oriundas de uma outra área, primeiro, eu de educação, Neuma das letras, e as pessoas que foram chegando, se aproximando, também tinham uma outra formação, né? Então, quase todo mundo tinha uma outra formação, e isso foi extremamente salutar, né? Gente que era da área de direito, de administração, do campo da saúde, arquitetura e por aí agora. Então, muitos diálogos foram estabelecidos, né? E durante esse tempo, nós chegamos, né, vindo de uma outra área, fizemos formação em Recife, mas aportamos aqui e aqui nós fincamos essa estrutura, né, que tem nos trazido muito afeto, né, com muito afeto que a gente se dedica a essa atividade, exatamente porque a gente acredita, né, que a psicanálise salva, né? A psicanálise cura. Mas isso é uma coisa muito, muito forte. Eu acho que quase todos nós que nos dedicamos a esse ofício, né, tem essa perspectiva. Pois bem, Neuma falou sobre a área de estudos, de ensino, a área de clínica, né? Com ainda falta um pedaço da residência, né? E existe uma outra área que veio logo em seguida, que a gente tinha como preocupação e mantém isso até hoje, que é exatamente a área de assessoria de consultorias. Então, nós nos adentramos, né, pelas organizações não governamentais, com escolas públicas, com CAPES, né? Nessa perspectiva de uma análise extramuros. E é nisso que a gente, né, nós estamos retomando alguns projetos mais antigos, mas que, na verdade, a gente está sempre em continuidade, porque há essa preocupação da gente enquanto poder estender a psicanálise aonde quer que ela seja possível, né, ocorrer. Então, nesse sentido, né, nós temos uma coisa que nos conduz muito, e isso tem a ver com as nossas origens, né, que temos uma contribuição, né, a dar. Não há porquê tantos estudos e tanta coisa que a gente acredita e que a gente
né, tem como um valor assim muito grande, além da transmissão da psicanálise, né, é o trabalho, né, uma escuta psicanalítica que pode se estender. E nós nos sentimos com essa responsabilidade, né, de fazer também com a psicanálise, fazer a psicanálise avançar, mas muito mais do que isso, que é a questão da gente poder atender também a classe menos favorecida. Então, com esse objetivo, nós crescemos, as pessoas que estão aqui, né, fazem, né, cada um do seu lugar tem a parte da sua clínica social, mas tem esse olhar voltado também para as questões da contemporaneidade e num país desse, né, desse tamanho, mas com tantas coisas a se pensar sobre ele, a gente tem esse trabalho, que é assim, o nosso compromisso também de nos fazer presente. Bom, então, essa área está aí, a gente tem trabalhado, tem o pessoal do grupo, e aí dos núcleos de criança, de história, né? Então, a gente também, através desses núcleos, a gente tem a presença de alguns que fazem parte da consultoria também. Mas aí você vai falar sobre o projeto As Pupilas do Silval. Bem rapidinho, mas assim, eu acho que é porque é algo realmente mais recente na instituição, né? É recente, já tem alguns aninhos, mas enfim, é nessa perspectiva, né? Do compromisso com a psicanálise, com a transmissão, né? E com o social, enfim, que a gente vem trabalhando esses anos todos. E no contato com esses interlocutores, né, todos que passaram aqui ao longo desses 25 anos, né, eu estava contando, eu acho que eu esqueci de dizer isso aí, Ivone Nilma, na recepção da nova turma de residência, eu estava me dando conta, por exemplo, do papel de Berlink também no programa de residência. Né? Então, é um programa que a gente entende que é pioneiro, né? E a gente não tem conhecimento, não do formato que a gente propõe aqui, porque nós somos uma instituição, né, privada, pequena, né, mas é um programa de residência em clínica psicanalítica, né, que a gente oferece seleção. A gente foi montando, né, o programa ao longo desses 4 anos, mas a ideia é fazer a seleção a cada 2 anos. Atualmente, nós temos 8 residentes, né, que atendem aqui na instituição, que nos ajudam a fazer, né, essa parte social de que eu falava também, e que tem na residência, né, um outro espaço para a sua formação, além dos estudos, né, dos cursos, dos seminários, dos núcleos, né? Então, a residência funciona com a clínica, né, dos residentes e com atividades, assim, periódicas. Eles precisam estar inseridos nos cursos, em algum seminário, a escolha deles, né, do autor, que eles têm isso também, nós somos muito plurais, assim, a gente, né, acolhe as pessoas a partir de onde elas, do desejo delas, de onde elas se identificam mais, e no compromisso da supervisão, eles fazem supervisão semanalmente com os supervisores da instituição, né, além das supervisões mensais nos cursos que eles estão inseridos, né? Enfim, elas ficam brincando, dizendo que só a pupila do seu reitor, porque assim, eu tenho me dedicado nesses últimos 3, 4 anos a esse programa e, de fato, eu faço com muito afeto, como eu também desenvolvo, assim, porque eu penso sempre assim, e é no compromisso da transmissão, né? Então, se lá no início, no início da minha formação, eu tivesse tido um espaço como esse, algumas coisas tinham sido bem mais tranquilas. Eu não sei se fáceis, mas mais tranquilas, menos angustiantes, né? Bem, e isso somos nós, né? Esse é o EBSE, quem tiver interesse, né, em nos conhecer melhor, pode nos acessar. Mas a gente veio aqui hoje para poder também
né, sobretudo vocês, né? Sérgio está com a tarefa de fazer uma fala sobre as neuroses em Winnicott, né? E ele, Felipe, Mônica e Alexandre, né, vão também falar um pouco sobre, né, os seus artigos que estão nesses dois livros. Na verdade, a nebulosa sentou praça no jardim, né? Do EPSI está ali toda a parte da editora, né? Da nebulosa, mas especialmente esses dois volumes a gente vai estar dando ênfase hoje, porque estamos recebendo, né, com muita alegria alguns autores, né? Então, Sérgio organiza esse livro Winnicott dos Seminários Mineiros, e nesse livro tem artigos do Alexandre e do Felipe, né? E Mônica organiza o livro Pais Não Nascem Prontos, Adolescentes. Eu estou também muito interessada, né, em escutar Mônica, porque é minha praia, né? As crianças e os adolescentes são minha praia. Então, vamos aproveitar o máximo esse tempo com essas figuras muito ilustres. Bom, a palavra. Eu vou contar uma historinha rápida, antes de falar e passar a palavra para a Mônica, para o Felipe e para o Alexandre, que é o seguinte, eu sempre falo lá no Rio de Janeiro que, quando eu comecei a minha formação, aliás, vocês não sabem disso, quando eu entrei no centro psicanalítico como membro, e fui fazer entrevista para fazer, né, a entrada, como membro, fazer todo o protocolo, a analista me pergunta, tá, mas você vem de onde, qual é a sua formação? E aí eu falei do EPS. E ela não conhecia o EPS. Eu falei que todo o conhecimento que eu tive da Klein, do Férez e do Winnicott, eu aprendi aqui, e a Ivone e a Nilma são as responsáveis por isso, não só vocês duas, mas também os professores da época, porque o Sônia quer falar de data, né? Eu não vou falar de data sua, não, eu vou falar minha, tá? Porque minha barba não tem mais cabelo, gente, eu tenho barba branca, então já denota alguma coisa. Vou ter que ficar calada, já quer saber. Eu também sei coisas sobre você. Ah, ok. Mas, enfim, eu passei por aqui em 99, então, quando eu decidi antes de ir para o Rio de Janeiro. Então, uma coisa que eu tenho quando eu venho aqui nessa casa, e quando eu vim aqui em 2017, eu me comprometi com a Ivone e com a Neumann, que elas disseram assim, volte quando você puder. E eu disse, bom, então, quando eu puder, eu sempre vou ter tempo, arranjar um horário, agenda, e quando eu passar para o João Pessoa, eu passo por aqui pelo EPS. Porque eu tenho um carinho muito grande por essa instituição. E vocês não sabem como. Agora, eu falei lá fora e vou repetir. A cidade precisava melhorar. Esperar eu sair para a cidade melhorar? É sério, gente, não era assim. Sim, mas eu vou voltar mais vezes, não fique... Exatamente. Bom, aí, enfim, eu vou lá para o Rio, acontece a pandemia, a gente cria um instituto, cria uma editora, e aí a gente começa com projetos de começar a fazer publicações, não só nacionais, como também algumas traduções. O ano passado, quer dizer, não ano passado, não, ano retrasado, eu tive a ideia de a gente retomar a ideia de fazer seminários Winnicott, que era um projeto que foi deixado de lado pelo Outeiro, e eu achei interessante que nós pudéssemos começar isso a partir dos encontros do Winnicott. Eu falei isso com o pessoal de Manaus, eles toparam, então o Henrique, a André e a Juliana organizaram o livro Seminários Manauara, que também está lá, no pedacinho da INM Editora que a gente trouxe para cá. O livro foi feito com 30 artigos, dos 150 trabalhos que foram apresentados na época em Manaus. E aí, o ano passado, quando teve um encontro de Belo Horizonte, ainda online, na modalidade online, eu falo com o Sérgio Ked e o pessoal do Grupo Mineiro de Winnicott, que está a Ana Beatriz, que fazem parte aqui, né? Então, eu achei interessante chamar a Ana Beatriz. Eu disse, não, você é uma das representantes do Grupo Mineiro, você participou ativamente lá na telinha, a gente via a carinha dela na parte da organização. Eu disse assim, então é interessante você estar aqui, porque eu acho que esse livro, sem o Sérgio Ked e sem a representação do Grupo Mineiro Winnicott, não teria existido nem o encontro, muito menos o livro. E aí eu vou fazer uma espécie de avant-première, contar algumas coisas que estão dentro do livro. Então, o livro, quando a gente passa o convite para as pessoas, algumas respondem, a gente teve que fazer alguma seleção, tá? O Alexandre e o Felipe participaram do encontro do ano passado, então, obviamente, eles logo atenderam ao nosso chamado quando eles
souberam que a gente ia publicar um livro, e é um livro que, basicamente, ele está composto de textos sobre o Winnicott em termos de ambiente e holding, mas não somente isso. O Alexandre e o Felipe, daqui a pouco, devem falar sobre o capítulo deles, que chama-se Nem Tudo é Holding, né, em Winnicott, que é bem interessante. Tem textos sobre questões de negritude, textos sobre questões de transgêneros, homossexuais, questões de democracia, de política, questões sobre literatura, questões sobre formação, casos clínicos. É um livro extremamente plural, à medida em que foi também plural, né, sobre a batuta do Sérgio Ked, do pessoal do Grupo Mineiro de Winnicott, a organização daquele evento com o tema de ambiente e holding, né? Quando eu passo por aqui, fico perguntando, ufa, que tal a gente fazer alguma coisa no EPS e que ela toma isso, né, como um bastião para a gente fazer alguma coisa aqui, porque eu sempre me comprometo quando venho aqui. Assim, então você fala sobre alguma coisa de um projeto que você esteja trabalhando atualmente. Eu vou falar muito que rapidamente, para passar a palavra para a Felipe e para a Mônica, de que o meu projeto último de pós-doc é sobre as neuroses em Winnicott. E o Winnicott não é um autor que a gente sabe que fala sobre as neuroses, muito pelo contrário. Mas eu acho que o Winnicott, ele sempre atira naquilo que ele vê e acerta o que ele não vê, né? E a gente que é leitor de Winnicott, a gente tem um trabalho danado de pegar toda aquela obra dele e dar uma peneirada para saber o que é que aquele danado deixou de ver quando ele atirou e acertou. Bom, esse texto não vai estar neste livro, porque eu, pelo menos, não quis colocar um texto meu nesse livro. Eu quis fazer a organização. Esse texto meu está publicado numa revista que é Para uma Nova Etiologia das Neuroses, publicado na Revista de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e vai estar num outro livro que a gente está lançando, que o Felipe e o Alexandre também participam desse livro. Tá? Então, vou falar muito aqui rapidamente. Do que é que se trata? As neuroses na psicanálise é concebido como basicamente conflito. Conflito entre o desejo e a impossibilidade de realização de desejo, isso no Freud. Conflito entre o inconsciente e o consciente, conflito entre o eu e o isso, conflito entre as fantasias parricidas e incestuosas na travessia edípica. E muito embora o Winnicott tenha falado que, em síntese, ele é muito freudiano, eu quis recuperar a tradição kleiniana do Winnicott, que eu acho que a gente deixou um pouco esquecido diante da teoria dele, quando ele se recusa a dar continuidade, não só às supervisões com Klein, quanto também dar continuidade ao pensamento dele a partir das teorias da Klein, onde ele vai inovar a partir dele sendo original a partir da tradição. Então, o que é que eu fui ver? Eu comecei a perceber que quando o Freud fala de conflito, e especificamente durante a travessia edípica, a partir de conflitos incestuosos e parricidas, ele descreve, então, um conflito entre duas pessoas, a relação triádica, a famosa tríade, né, na travessia edípica. E o Winnicott, em alguns textos dele, ele vai fazer 3 falas mais ou menos assim. Eu passei uma mensagem hoje para o Instagram do Felipe, dizendo assim, Felipe, tem uma questão aí da questão da culpa. O Winnicott vai dizer que a culpa mais verdadeira não é a culpa da travessia edípica, dos conflitos incestuosos e parricidas. O conflito é vivido numa única pessoa. O conflito é vivido na mesma pessoa que é o ambiente ou a mãe, se quisermos falar assim. E aí eu achei curioso isso e fui atrás, fui investigar como um bom curioso. E ele vai dizer que é essa a culpa verdadeira, de tentar integrar a mãe dos estados excitados com a mãe dos estados tranquilos, a mãe ambiente, a mãe objeto. E, necessariamente, eu encontrei alguma coisa lá quando o Winnicott descreve o ciclo benigno, que é justamente essa vivência do amor e do ódio no mesmo objeto. Aí, a Nilma estava falando agora há pouco de que também tem estudos do Green, a partir do Ribar, que já deu vários e vários cursos aqui, e a partir do Green a gente descobre que nunca foi, pela tradição anglo-saxã, uma relação bipessoal, bebê e a mãe, porque o pai estaria colocado na mente da mãe como objeto para a mãe, que é um pouco parecido do que a Klein descreve isso lá no Édipo Primitivo. Então, pensando nisso, eu disse assim, epa, peraí, se a neurose é conflito, e se o conflito está colocado numa relação bipessoal, que de início é triádica, então a relação de conflito nunca vai ser somente edípica. A relação do conflito é lá atrás.
É um conflito mais primitivo na relação mãe-bebê, onde o pai estaria inscrito aí como um terceiro da relação. E aí eu entendo que na travessia da vivência do concernimento, da relação da culpa, da relação de tentativa de reparação do bebê, e, consequentemente, da mãe sustentar tudo isso, quer dizer, toda parte do ciclo benigno, é quando o bebê vivencia amor e ódio no mesmo objeto, guarda isso em termos de memória corporal e vai vivenciar isso a posteriori durante a travessia edípica. Claro que isso é muito simples falando desse jeito, mas dá uma complicação muito grande, que o sujeito aqui leva mais ou menos umas 80 páginas para descrever isso em vários artigos. Então, no primeiro artigo, eu descrevi como é que isso se dá no Freud e no Winnicott. No segundo artigo, eu começo a colocar isso em movimento na histeria diante das relações objetais em Winnicott. Num terceiro artigo, que não está publicado ainda, eu coloco isso diante da ansiedade de separação, visivelmente a partir de um caso clínico que eu atendi. E apresentei isso num dos encontros brasileiros de Winnicott. E um terceiro, onde eu chamo de nem incesto nem parricídio, as vivências edípicas diante das relações objetais, onde eu vou trabalhar isso não só com Winnicott, mas com outros autores, como o Green, Hans Loewald e Harold Sills, que também está inédito há 2 anos, porque eu não me organizo para publicar esse livro, e levei uma puxada de orelha ontem no jantar, eu estava com uma colega. Então, basicamente, eu acho que a clínica da neurose não se extinguiu. Esse texto vai estar publicado num livro que vai se chamar A Atualidade do Pensamento de Winnicott, que tem a participação do Alexandre, trazendo as contribuições de Winnicott sobre a questão da homossexualidade, e ele pega um caso, entre aspas, clínico, que é o caso do Marcos Pigossi, quando ele se revela homossexual. Então, ele vai analisar a tomada de decisão de se revelar publicamente sobre a sua homossexualidade, e o Felipe vai escrever isso de um ponto de vista da escrita. Ele vai falar sobre a escrita, o processo de escrita, e em Winnicott, utilizando, então, a ferramenta de Winnicott. Rainer Maria Rilke. Isso. E o Freud. Isso. A gente tem outros artigos de autores brasileiros, como Alfredo Nafaneto, que foi o orientador do Alexandre. Eu esqueci agora, mas ele vai falar sobre a psicose, isso. Exatamente. Temos um artigo falando sobre da Stephanie Soares Brum, que é uma supervisionanda minha, e o orientador dela, falando sobre o reconhecimento e a teoria do reconhecimento em Winnicott e Jessica Benjamin. A gente tem um texto da Melissa Prochê, que está chegando agora há pouco aqui em João Pessoa, mas não vai poder participar aqui conosco, falando sobre a questão da temporalidade e o ritmo em Winnicott. E tem algum outro artigo que eu estou esquecendo também? Ana Lila Lejarraga, falando sobre a questão do trauma em Ferezi, Winnicott e Balint. Então, é um livro mais recheado, só que a gente está trazendo a novidade. A gente está colocando 5 artigos traduzidos. Um do Ogden, inédito, falando sobre as questões dos objetos transicionais. Eu troquei algumas poucas correspondências com o Ogden e ele está preparando um livro sobre o Winnicott. Então, ele está escrevendo muito sobre o Winnicott. Um texto do René Roussillon, também inédito aqui no Brasil, que a gente conseguiu traduzir e está nesse livro. Um texto da Anne Abram, que ela vai fazer uma espécie de historiografia dos conceitos e da vida e obra de Winnicott. Tem mais 2 textos que não posso esquecer. Tá. Tem uma sobre a Oprah Eshel, falando sobre o medo do colapso em Winnicott. A Oprah Eshel é uma psicanalista israelense, ainda pouco conhecida aqui entre nós. Ela só tem um livro em inglês, apesar de ter vários outros artigos, e um capítulo inédito, que esse é a minha preciosidade. A gente solicitou, né, a autorização para traduzir e publicar um texto da Daniela Lupnix, que é uma psicanalista inglesa, que, numa troca de correspondências com uma psicanalista que fazia atendimento social, ela se autorrevela, né, como uma ex-paciente de Winnicott, que nós conhecemos como a Eagle. Então, ela faz uma entrevista com a Gabriele, 62 anos depois, e faz um relato extenso
dizendo que o Winnicott esqueceu de trabalhar especificamente a questão do que talvez teria uma teoria do Lacan acerca da transferência e, consequentemente, do erro. Bom, esse é o livro que a gente deve estar lançando no mês seguinte, e quando a Úrsula me pediu para eu falar sobre as neuroses em Winnicott, eu digo assim, vou fazer uma rápida, né, fazer uma prova, né, para que todo mundo aqui pudesse ficar instigado, não só nesse livro, e deixar gostinho de quero mais, exatamente, para fazer com que os autores passem a falar sobre os seus livros. Então, é basicamente isso. A gente está com um projeto de lançar algumas obras também inéditas, e aí eu vou me repetir ao que eu falei lá na Livraria do Luiz, que são 2 textos que, para mim, eu acho, 2 livros, que, para mim, eu acho que são... eu fico muito feliz de a gente conseguir isso. A gente está publicando a obra ainda não publicada no Brasil, mas que a gente já tem os direitos autorais, está publicando, a biografia de Winnicott, chamado Winnicott, Vida e Obra, do Robert Rodman, que foi lançada em 2002 pela Penguin Books, ou Persil Books. A Karnak também. Aham. E a gente está lançando o primeiro livro das novas obras completas do Sándor Pérez, que são os textos pré-psicanalíticos, que não têm língua nenhuma, a não ser em húngaro. O livro está traduzido, está para ser lançado diretamente do húngaro, né? Vendi um rim, metade de um pulmão para conseguir pagar a tradução, porque vocês não sabem, a tradução de inglês é barato, mas a tradução de húngaro, eles metem a mão, né? A tradutora é boa, mas o preço dela vai lá em cima. Karl Marx tinha razão. E então a gente está fazendo esses lançamentos ainda esse ano pela INM Editora. Tem algumas outras novidades, mas isso eu vou deixar para depois, porque me interessa que não. Vai ficar assim. Mas conheço uma editora boa também, rapaz, para indicar vocês, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. Tá bom? Deixa eu passar a palavra para o Alexandre e para o Felipe, que eu acho que o texto, já que eles estão aqui, né? Eu acho que a gente pode aproveitá-los para ouvi-los falar sobre Nem Tudo é Hold na psicanálise, e depois a gente passa para a Mônica, para a gente ouvir o que ela tem a dizer acerca da organização desse livro, que depois eu quero fazer uns comentários para ela também, né, Mônica? Porque a gente também fez uma dobradinha legal, eu como editor e ela como autora, tá? E, enfim, vou deixar a palavra agora com o Alexandre e com o Felipe. Assim vai dar, senão vai lanchar. Minha tarefa era apresentar vocês, mas a gente está batendo papo. Então, vocês se apresentam sem o menor problema. Oi, gente, boa noite. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, sou autor do livro que o Sérgio organizou. Sou psicanalista, sou mestre e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e atualmente estou fazendo um pós-doc na PUC também. Num diálogo com a USP, ali com Daniel Cooper, mas estudando Ferenczi. Recentemente defendi o meu doutorado, que virou 2 livros, né? Viraram 2 livros da Blucher, Por uma Ética do Cuidado, volume 1, totalmente dedicado ao pensamento de Sándor Ferenczi, e Por uma Ética do Cuidado, volume 2, totalmente dedicado ao pensamento de Winnicott. E no meu mestrado eu trabalhei com Melanie Klein, com o Scout Figueiredo, fui aluno do Berlim, então é um prazer estar aqui, né? O último congresso com Berlim, que ele está presente, foi recentemente, o falecimento dele, foi em João Pessoa, eu estava aqui também, e o Berlim foi um dos grandes professores da minha vida, marcou a minha vida profundamente, me incentivou muito a pesquisa. Eu participava ativamente do Laboratório de Psicopatologia Fundamental, que infelizmente se dissolveu na PUC de São Paulo, sim, com o falecimento do Berlim, o laboratório foi embora. Ninguém se interessou em retomar, ninguém se interessou em continuar. Uma grande perda para a PUC de São Paulo, né? Então, é um prazer estar aqui nessa cidade que eu amo, né? Meu avô é daqui, então tenho toda um pezinho aqui também, né? Eu sou dono de um podcast, que eu acho que alguém já ouviu aqui, que já veio falar comigo. A gente está entre os 50 mais ouvidos do país, no Spotify. Atualmente, a gente bateu o recorde de 2,3 milhões de reproduções. Para a psicanálise, no Brasil, né? É muita coisa, né? Então, para nós é muito significativo. É um projeto que eu e o Felipe a gente criou ali em 2021, né? No primeiro comecinho ali de 2021, janeiro, a gente pensou, vamos gravar um podcast?
E com o que a gente gravou? Com o celular na cama, foi assim. Né? Não tinha recurso, não tinha nada, a gente estava trancado no meio da pandemia, vamos gravar, aproveitar o celular. Vamos ver um vídeo no YouTube. Como é que faz um podcast? Aí o Felipe assistiu um vídeo no YouTube, aprendeu a editar e fez podcast. Então hoje a gente tem o nosso estúdio profissional, com microfone profissional, com acústica, com tudo, mas quem faz o trabalho de edição é o Felipe. Né? Continua fazendo. O que eu faço agora? Nosso podcast é o Psicanálise de Boteco, né? Que é o famoso Psicanálise de Boteco, que virou livro da Paidós, né? Ano passado, se tornou um best-seller, a gente bateu o recorde de 35 mil exemplares em menos de um ano, já está na terceira edição, está indo para a quarta edição do livro, né? Então, é um grande sucesso, assim, a gente fica muito feliz com esse retorno também. O meu mestrado foi sobre Klein, né, que eu disse para vocês, também virou livro, e vai sair agora a segunda edição dele, revista e ampliada. E recentemente publiquei Perto das Trevas, a depressão em 6 perspectivas psicanalíticas, junto com o Alfredo. A gente faz uma análise da depressão na atualidade, passando pelos 6 autores centrais da psicanálise, né? Freud, Klein, Ferenczi, Winnicott, Bion e Lacan. E agora vai sair um livro novo também, meu, sobre a formação psicanalítica que eu organizei, com textos do Nelson Ernesto Pérez Júnior, Samantha, que é uma amiga minha que está aqui, pesquisadora lá da PUC do Rio Grande do Sul, e agora faz pós-doc na PUC de São Paulo comigo, do Felipe. Luiz Cláudio Figueiredo, está no livro. Marion Minervo. Renata Kromber. A Renata faz o nosso prefácio, que ficou lindíssimo. Ficou 10 páginas de prefácio. Assim, ficou lindo. E ela aceitou de imediato. Então, a gente vai falar com esse debate todo que surgiu em torno da democratização da psicanálise, né? A gente vai falar um pouquinho da formação psicanalítica e desses impasses que surgiram em torno da formação, principalmente com a criação de uma graduação em psicanálise, né? Então, a gente traz uma crítica bastante contundente, mas, ao mesmo tempo, bem precisa, sem somente atacar, mas também olhar o outro lado da moeda, né? Por que surge uma graduação em psicanálise num país como o nosso e por que tanta gente fazendo? Né? Então, acho que não basta só a gente jogar as pedras, a gente também precisa pensar o que leva a esse movimento da criação de uma graduação em psicanálise. Né? Então, o livro está aí, vai sair pela Blucher agora esse mês também. Acredito que daqui 10, 15 dias já esteja disponível na Amazon e na própria Blucher. A gente vai lançar oficialmente no Congresso da Febrace, em Campinas, agora em novembro. Né? Então, o capítulo que eu escrevi com o Felipe, no livro dos Seminários Mineiros, ficou lindíssimo, por sinal, quando o Sérgio me mandou a arte, eu falei, Sérgio, olha, se arrasou. O livro está muito bonito, tá impecável, o processo de edição, enfim, vale a pena vocês lerem. E é isso que o Sérgio já apresentou brevemente, é um livro extremamente plural, com capítulos tratando todas as temáticas. Né? Então, tem capítulos sobre clínica, sobre sociedade, sobre política, sobre história da psicanálise, sobre teoria. A gente apresentou um trabalho mais teórico nesse encontro que aconteceu em Minas, e foi um trabalho questionando o que é holding, né? E aí, o nosso título da conferência foi outro, não lembro se foi esse, não foi esse exatamente. A gente decidiu mudar e ampliar o texto para virar o capítulo do livro quando o Sérgio nos convidou. E aí eu falei, então vamos chamar o capítulo de Nem Tudo é Holding na Clínica Winnicottiana. E a gente começa problematizando o conceito de holding, que infelizmente caiu numa banalização, né? Então, todo psicanalista que se diz winnicottiano, numa supervisão que a gente vai fazer, eu faço holding na minha clínica. Mas não está adiantando. Você faz holding com quem, para quem, né? O que é holding? O que é fazer o holding? Então, a gente começa resgatando esse conceito nas origens dos textos winnicottianos. A gente cita o holding, né, definido por Winnicott, literalmente, e a gente passa para as questões clínicas. E aí a gente puxa a origem winnicottiana, né, a tradição winnicottiana, freudiana e kleiniana. Né? Não tem como esquecer isso. E a gente vai salientar a importância da interpretação do trabalho psicanalítico winnicottiano.
Então, muita gente acha que o Winnicott não interpreta, que o Winnicott não tecia interpretações, ele ficava fazendo holding o tempo todo, o que é uma grande bobagem, né? O Winnicott fazia interpretações pontualmente de âmbito sexual quando o paciente estava mais integrado, né? O paciente alcançou um certo grau de integração, ele ia lá e fazia interpretações edipianas, né, de conteúdos sexuais, enfim, o que demonstra a herança dele freudiana e kleiniana que a gente não pode desprezar, né? O livro Rol de Interpretação é um exemplo disso. Ele vai interpretando o tempo todo, do primeiro à última página. Exato, bem kleiniano. O Alfredo fala isso, né? O Alfredo Nafanetto, lá na PUC, ele fica muito no pé dos alunos em relação a esse rigor com a pesquisa teórica. Fala, ó, não pode colocar na balança, não pode ter essa visão winnicottiana de que a clínica winnicottiana é só hoje, é só ficar, né, abraçando o paciente, deixar o paciente vir a ser o que ele é, sem você fazer nada. Não é assim, né? Quando a gente fala de manejo, de interpretação, do próprio holding, handling, a gente tem que conceber tudo isso dentro de um contexto, estudando, né, as etiologias dos adoecimentos psíquicos numa perspectiva winnicottiana, como o Sérgio bem trouxe, em questão da neurose. Outro aspecto que é esquecido na abordagem winnicottiana vai muito ali para o borderline, para o falso self, para a psicose, e esquece das neuroses. E ele é um autor que trabalhava também com as neuroses, né? E trabalhava também com as interpretações. Não à toa a gente articula esse capítulo com o tema da pesquisa de mestrado do Felipe, que foi defendido recentemente lá na PUC de São Paulo, que é a interpretação na clínica de Klein e Winnicott, no estudo comparativo. E para isso ele faz análise do caso Pigou e do caso Richard. Então a gente faz esse capítulo tomando como referência o estudo do caso Pigou, e quando a Pigou sai ali do concern, alcança a capacidade de lidar com ambivalência, com amor e com ódio, enxerga a mãe de uma forma mais integrada e ao mesmo tempo também se integra, e Winnicott começa a tecer interpretações normalmente no âmbito da sexualidade, né? Então a gente traz a importância dessas interpretações nesse artigo que está aí no livro. Acho que eu não vou me alongar mais. Quer comentar alguma coisa? Só complementando, porque o Alexandre já explicou tudo novamente. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: que lindo o espaço de vocês. Nossa, muito legal. Tem tudo aqui. Adoraria fazer uma formação aqui sobre desse aqui. Eu quero apresentar para vocês depois. Pode. Eu quero apresentar para eles depois, porque tem um portal ali que está escrito Tudo Começa em Casa. Sim, a gente passou. Eu acho que a Cristiane, que é uma das secretárias daqui, quando eu vim aqui em 2017, ela pegou na minha mão e disse assim: vem cá que eu preciso lhe mostrar isso aqui. Quando eu fiquei de boca aberta aqui. Sim, é uma graça, muito bonito. Maravilhoso, eu percebi isso também. E outra coisa que eu queria falar é parabéns pelo seu trabalho. Nossa, esse livro que a gente tem aqui, ele já é incrivelmente lindo. O livro que está por vir, ele é super potente. Nossa! Eles Enfim, estão super curiosos. a gente batendo um papo, né, com o Sérgio, meu, quanta coisa, né? A gente se questiona, será que ele dorme? Acho que não. Mas enfim, sobre essa questão, primeiro, eu não sei se vocês me conhecem, meu nome é Felipe Pereira Vieira, eu participo do podcast Psicanálise de Boteco, né, na grande maioria dos episódios, ia falar capítulos. Enfim, a gente escreve tanto no mestrado que a gente fica meio que fixado nisso, a gente sonha com isso, enfim. Acabei de finalizar o mestrado agora estou nesse trabalho de tentar colocar nos moldes de um livro, né? E tem sido uma tarefa um tanto, né? Eu penso, bom, acabou a parte mais difícil, mas não, meu superego me massacra, né? Enfim, mas se tudo der certo, vai se tornar um livro bem legal, né? Com relação ao capítulo em si, eu acho que o Alexandre já disse tudo, né? Eu acho que a parte mais importante que eu poderia acrescentar sobre essa questão do holding, né? Nem tudo é holding. Aqui, para a gente falar do holding em si, a gente tem que falar primeiro o que é o holding,
né? Então, eu acho que nesse sentido é um capítulo bem interessante, que penso que possa ser muito bem utilizado também em pesquisas acadêmicas, enfim, é isso. E aí, agora a gente escuta um pouco, né, a Mônica Domingues Pieves, que é a organizadora, né, desse livro, Pais Não Nascem Prontos, adolescentes, né? E a Mônica também é do Rio, mas está provocando o Sérgio, eu já soube, e, né, diz para ele assim, na nossa terra, na nossa cidade, que a Mônica está inteligentemente, ela está dividida entre o Rio de Janeiro, né, cidade maravilhosa, e João Pessoa, essa cidade, né, também tão maravilhosa. Mais maravilhosa. Né? Então, ela está morando um pouco lá e um pouco cá, né? Mônica é da do Rio, é da formação fradiana, ela vai poder também se apresentar e nos apresentar um pouco, né, do que nos traz esse livro. Tá? Muito bem-vinda novamente. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse espaço. E agora eu fico com uma grande dúvida. Eu não sou acadêmica. Diante dos acadêmicos que falaram livremente, eu, como não acadêmica, preparei um trabalho, uns rabiscos, para compartilhar com vocês. Ou seja, ela foi mais acadêmica que a gente. Foi. Está vendo? Ela preparou também, a gente não. Então, mas aí, enfim, não sei se eu falo livremente, se eu apresento aqui, porque, na verdade, eu construí um material a partir de uma provocação mesmo do título que foi dado, o que seria a minha apresentação aqui hoje, que era falar um pouco do porquê essa interdisciplinaridade, né? Por que criar esse livro, que não é um livro só de psicanálise. E aí eu construí um material aqui, posso compartilhar com vocês? Eu vou pedir, então, só para falar dele da mesa, para poder me organizar melhor. Pedro vai dar um tripé, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu queria me apresentar, né? Eu sou Mônica Doneto. Assim como vocês, eu também não venho da psicologia, sim da educação, venho da pedagogia, da psicopedagogia e, enfim, sou membro titular da formação freudiana há 22 anos e, enfim, a minha clínica já passa um pouco por essa interdisciplinaridade. Então, essa questão já me atravessa a vida inteira, né? Porque a gente que vem da educação, no certo sentido, quando está lá, né, nas instituições, a gente precisa estar lidando com todas essas outras áreas de conhecimento que vão, de uma certa forma, dar o contorno e um suporte para que a gente possa escutar aquele aluno que está na escola, né? Então, eu já comecei por aí. Esse trabalho, então, ele vem um pouco, né, de encontro com essa ideia do porquê o Pais Não Nascem Prontos. Nós já havíamos escrito, no ano passado, o Pais Não Nascem Prontos com viés mais para o infantil. E aí, em função das nossas questões, nós, psicanalistas e psicólogos que compartilhamos um pouco, né, a partir dos grupos, as nossas inquietações, nos surgiu então a ideia de continuarmos falando um pouco mais agora sobre a questão da adolescência. E eu vou compartilhar com vocês um pouco as minhas questões do porquê que eu penso que a gente precisa cada vez mais sair das nossas clínicas ou trazer para as nossas clínicas os outros profissionais que também, de uma certa forma, trazem as suas contribuições para esse modo de pensar hoje, esse adolescente constituído por esse novo modelo de família. Em síntese,
Trata-se da crescente adolescentização. Da fase adulta, fenômeno que se traduz em uma dificuldade de amadurecimento por parte desses pais, que passam a olhar para os seus filhos adolescentes como um reflexo de si mesmos e, assim, abrem mão de uma devida simetria em relação aos seus filhos. A simetria essa que seria necessária para oferecer a eles amparo, sustentação, contorno por parte dos pais. Encontramos nessas novas gerações a ideia de um novo sujeito adolescente. Ao pensarmos no adolescer, é necessário pensarmos também nos adultos que são tidos como referência para esses jovens. Acontece que esse jovem de hoje atravessa sua adolescência diante de um também novo tipo de adulto, que muitas vezes se nega a lidar com os conflitos geracionais com os mais jovens ou posterga esse conflito ao máximo. Isso se traduz em uma simetria do adulto com o adolescente e, por consequência disso, fica o questionamento: para onde esse adolescente irá olhar para marcar as diferenças que irão produzir os recursos necessários para o seu crescimento? Entretanto, por mais que haja diferenças na forma desse novo adolescente se constituir no que diz respeito às novas formas de subjetivação, existe algo que continua a ser uma expressão desse período. A adolescência traz consigo um novo corpo que demanda a constituição de uma nova mente que o acompanhe e que dele se aproprie, dando continuidade ao seu desenvolvimento psicossexual. E, ao mesmo tempo que vemos a adolescência se prolongar e adentrar a fase adulta, vemos também um estímulo precoce em direção à experiência do adolescente. Se antes tínhamos o desmentido, ou seja, a negação das pulsões que aparecem diante da chegada da adolescência, agora são criadas nos jovens expectativas conscientes e ou inconscientes para viverem essa chegada desde já muito antes das transformações corporais que os impulsionam para a sexualidade genital. Seria essa uma hipótese, por exemplo, para o crescimento diagnóstico do TDAH nos últimos anos? O que esse jovem não quer saber, mas é estimulado precocemente a buscar saber, que pode vir a se traduzir no seu corpo na forma de um transtorno hipercinético. Charles Millman, um dos principais seguidores de Lacan e Freud, diz que a adolescência é a fase que expressa que o indivíduo atingiu uma certa maturidade biológica e orgânica, mas que essa maturidade ainda não é reconhecida como tal pela família e pela sociedade. Ele justifica que as maiores questões da adolescência acontecem em função da introdução do adolescente à sexualidade, fator que é decorrente das transformações do próprio corpo e não tem relação com decisões familiares. Então, o adolescente se encontra biologicamente adulto no campo sexual, mas psicológica e socialmente ainda é uma criança e, dessa forma, é mantido pelos seus familiares e pela sociedade. No entanto, também vemos acontecer uma inversão dessa experiência, ou seja, adolescentes que foram levados a se aproximarem de um campo psicossocialmente adulto desde criança. Isso acontece à medida que esses jovens são incitados por adultos, ainda crianças, se comportarem como adolescentes no seu modo de vestir, dançar, tomar decisões, se relacionar, falo aqui dos namoros infantis, sem mesmo terem um corpo psíquico que comporta essas experiências. Eu não sei se vocês, mas a gente vê também na clínica, muitas vezes dividindo até os próprios parceiros, né? Pais e mães com os seus filhos adolescentes, semi-adultos. Estaria aí a grande questão da adolescência atual. O adolescente busca um lugar de pertencimento, mas não o encontra. Dessa forma, se sente sozinho e, de certa forma, abandonado. Estaria aí a grande questão, no que diz respeito à sexualidade, não há nenhum saber que responda à questão atual da adolescência. No século passado, a resposta familiar, social, cultural e religiosa
era incentivar o adolescente a recalcar o desejo sexual pelo que era tomado. Atualmente, diante dos excessos e da falta de limites, há o oposto, um hiperestímulo a essa sexualidade. Isso deixa esse adolescente ora hipercinético, ora paralisado, pois não há corpo psíquico capaz de dar conta de tantas ofertas disponíveis. Viver transformações corporais rápidas, intensas, impostas e fora de controle faz parte de tornar-se adolescente. O corpo muda sem pedir autorização ou dar aviso prévio, e isso reforça a percepção desse jovem como um ser estranho para si próprio ou até mesmo a sensação de ser habitado por um estranho. Estranho esse que vem a ser esse novo corpo, o corpo da adolescência. Para além das mudanças do corpo, a adolescência é uma escolha de crescimento psicossocial. Um momento em que se faz necessário criar algo seu, do seu próprio nome e subjetividade, ocupando-se do seu próprio corpo e partilhando esse corpo com o outro. Mas como esse adolescente irá crescer, ou pelo menos desejar crescer, sendo que o que ele vê pela frente é o próprio reflexo? Antes de responder a essa pergunta, gostaria de retomar as bases da constituição humana, de onde entendemos, a partir dos estudos psicanalíticos, que, na verdade, o que muda ao longo do tempo é o modo como cada sujeito irá buscar os recursos para a sua sobrevivência. Cito aqui o Winnicott. Aqueles que cuidam de adolescentes, não raro, veem-se perplexos com o fato de que esses meninos e meninas, por vezes tão rebeldes, podem também ser, ao mesmo tempo, dependentes, a ponto de parecerem crianças e mesmo bebês, manifestando padrões de dependência que talvez remontem aos primeiros meses de vida. Termino aqui a citação. Acontece que, nos primeiros meses de vida, existem pais ou substitutos que façam essas funções, que amparam, que dão segurança e acolhimento a esse bebê. No período da adolescência, onde estão esses pais que antes tinham essa relação de identificação e entendimento com seus filhos? Oliveira e Fulgêncio, em 2010, destacam a importância do retorno de um ambiente suficientemente bom no período da adolescência, quando o jovem maturo e vulnerável, dependente desse lugar seguro, firme e acolhedor, como base para se constituir a sua nova identidade. Quando recebemos adolescentes adoecidos no nosso consultório, é possível notar como eles apresentam o seu simbólico devastado, demonstrando, inclusive, dificuldade de se dizerem, de se narrarem. Isso acontece porque, diante de um adulto que não se posiciona no lugar de adulto, não há muito a se dizer. E isso deixa esse jovem sem um repertório capaz de lhe dar sustentação. Muitas vezes, a invasão de um outro é tão significativa para o adolescente que ele apresenta duas saídas para a sua angústia, o act out ou a passagem ao ato, que podem ser exemplificados por atitudes como o rompimento com os pais ou a demonstração de um comportamento agressivo, assim como também, muitas vezes, em si mesmado. Freud nos ensina que a adolescência representa também a queda dos pais e é o momento em que o filho se dá conta de que os seus genitores erram e não sabem tudo. Quando há na família espaço para o diálogo, troca, essa revolução aponta para um caminho saudável, apesar de ser, de qualquer forma, um momento complexo tanto para os filhos quanto para os pais. Apesar de complicada, essa fase é importante para que o jovem possa se desenvolver como um indivíduo autônomo que crescerá como um adulto emocionalmente independente dos seus pais. Mas em vista de todos os recursos que existem hoje, que colocam os pais em um lugar de uma onipotência sem fim diante da visão dos filhos, muitos não querem correr o risco de se verem com a sua imagem de perfeição quebrada, o que romperia com a sua própria ilusão de imortalidade. Esses pais não se permitem sair da posição de super-heróis que os seus filhos o colocaram. Pelo contrário, né? Eles acabam acreditando que são, de fato, super-heróis. É o que a gente tem assistido hoje na clínica. Antigamente,
Fazia parte da adolescência os processos de interrogar, questionar as pautas e aquilo que já estava posto. Mas, atualmente, não há o que se interrogar diante de um cenário em que o adulto também se comporta como um adolescente. E os pais esperam dos seus filhos que esses, sim, tenham a responsabilidade, né, daquilo que eles estão vivendo, quando ainda não têm condições para darem conta disso. Durante o adolescer do filho, os pais também precisam lidar com o seu próprio envelhecimento e com a sua sexualidade, ao mesmo tempo que, como adultos e no lugar de pais, irão precisar sustentar os conflitos e questões que emergem na vida dos filhos. É preciso que esses pais ofereçam aos seus adolescentes o devido amparo, sustentação e contorno, e que também deem a eles espaço para que possam construir algo próprio. Quando os pais se veem diante da constatação das diferenças geracionais que existem entre eles e os seus filhos, eles são simultaneamente remetidos à ideia de declínio sexual, envelhecimento e morte. Esse é um grande conflito a ser elaborado por esses adultos. Recebi na clínica, nas últimas décadas, adolescentes psiquicamente adoecidos em função desses conflitos geracionais, e pude observar que, em geral, o adoecimento psíquico desses jovens estava remetido a conflitos familiares que não foram bem metabolizados. Ao escutar os seus pais, notava que a maior dificuldade estava neles suportar os cortes, as evitações e rupturas transicionais que emergiam de seus filhos. Eram situações que traziam à tona questões relacionadas à sua própria sexualidade, potência, envelhecimento e morte. Assim também, foi notado que muitos desses jovens eram assujeitados ou desamparados, o que trazia como consequência psíquica situações que apontavam para a paralisação ou a vivência de experiências limites por parte desses adolescentes. É claro que esses casos continuam presentes nas nossas clínicas. No entanto, o que escutamos agora é que há algo de diferente nas novas famílias e no modo como elas estão se organizadas, como esses pais se pensam. As novas formas de subjetivação, experienciadas a partir dos avanços nas áreas de medicina, farmacologia, hormônios, procedimentos estéticos e culto ao corpo, têm criado uma ilusão geral a respeito da juventude e imortalidade. Um recorte de um artigo do livro Gênero, Corpo e Ativismo, de Galindo, Vilela e Moura, de 2012, ilustra bem isso que eu trago aqui para discussão. Eles falam o seguinte: nesse sentido, os hormônios não estão envolvidos apenas na trama relativa aos processos de saúde e adoecimento, mas no imperativo da felicidade e realização pessoal que articula padrões de aparência, de afetos, de feminilidade e masculinidade. Os hormônios atuam como dispositivos de governo de si, atrelados às mudanças que são imprevisíveis, tendo efeitos variados de acordo com a rede em que se estabelece. Maria Rita Kell, em 1998, ela vai chamar isso de teenagização da cultura. De certo, não existe nenhum problema quanto à possibilidade de se viver melhor por mais tempo, com qualidade de vida, feliz. E, no entanto, os efeitos de uma ilusão de mortalidade e da intenção de se manter viril e com a vitalidade de um jovem a qualquer custo e em larga escala podem ser devastadores para a sociedade. Pensando nisso, trago aqui outros questionamentos. Muitos pais já se queixam da adolescência tardia dos seus filhos, a demora para que eles saiam de casa. Já não seria isso, né, essa constatação, uma consequência desse adiamento do envelhecimento dos próprios pais? Por qual razão o filho adolescente irá desejar ser adulto, com todas as responsabilidades que a vida adulta traz, se os seus próprios pais repetem o desejo de estarem nesse seu lugar? Com a psicanálise, podemos pensar na adolescência a partir do conceito de puberdade, mudanças fisiológicas e hormonais que acontecem no corpo da criança. Assim, ainda é possível localizarmos onde e quando a adolescência começa, mas o modo como cada jovem atravessa essa fase, em qual momento ela acaba, já não sabemos mais. Por conta disso, penso ser pertinente falarmos de adolescências, no plural,
pois cada indivíduo vive uma experiência, uma experiência subjetiva, única, e uma história particular durante esse período da vida. Fazemos parte de uma geração marcada por um novo ideal, que é o de permanecer jovem a todo custo e não envelhecermos jamais. Tornar-se adulto e correr os riscos que isso implica, por mais que dê ao indivíduo o atraente direito de fazer as suas próprias escolhas, deixou de ser um objetivo. Sendo assim, não há mais assimetria entre pais e filhos. E sem essa simetria, me pergunto como os pais poderão oferecer aos seus filhos referências para a transição do universo infantil para o universo adulto. O conflito de gerações é uma diferença necessária tanto para os adolescentes quanto para os adultos. Em especial para o adolescente. É importante para ele, para a gente poder oferecer a devida contenção ao fazer com que ele se sinta contornado por esse adulto. Por mais que o adolescente o conteste e discorde dos seus argumentos, a sustentação oferecida pelo adulto será fundamental para o desenvolvimento desse jovem. O Winnicott diz que, cito Winnicott, a confrontação é própria da contenção, que não é retaliatória, nem vingativa, mas possui a sua própria força. No entanto, não há como pensar em conflitos sem assimetria, sem imposição de limites e sem diálogo. O diálogo familiar é essencial para que os pais possam entender melhor por onde anda o pensamento, as ideias e os ideais de seus filhos. Entretanto, esse diálogo já não tem sido mais tão frequente nas famílias, o que dificulta o processo dos pais conhecerem e reconhecerem o que os seus filhos pensam, quais são as suas influências e os seus valores. Na clínica, tenho observado a recusa dos pais em educarem os seus filhos. A dizerem, por exemplo, eu não permito que você faça isso. Você não pode agir dessa maneira, pois isso traz consequências. A ausência desses limites se traduz em um estado de abandono desse jovem. E aqui não se trata de um abandono amoroso, pois acompanhamos, muitas vezes, esses pais na tentativa de serem afetivos. O que acontece quando esses pais deixam seus filhos sozinhos nas tomadas de decisões é que esses jovens passam a ficar ancorados na sua onipotência, ou seja, passam a ter uma condição de poder total e absoluto sobre si mesmos. Então, não se trata de falta de amor, mas sim de falta de limites, visto que o jovem começa a exercer controle sobre situações que deveriam ser função do adulto que o acompanha. Kell, em 2003, aponta que a diferença dos lugares geracionais tem sido a única ancoragem possível da autoridade parental na contemporaneidade. Por mais que na clínica observemos que muitos pais não estão preocupados com isso, as sessões em família podem favorecer, por meio das marcações do analista, a uma reorganização do modo como esses indivíduos estão estruturados no ambiente familiar. Precisamos, em prol de uma revisão a favor da saúde psíquica desses jovens, denunciar essas famílias que colocam a falta de responsabilidade na educação dos seus filhos na conta da alta carga de trabalho ou na estrutura familiar de pais, por exemplo, separados. As questões que estão implícitas no modo adoecido desses jovens são causadas por conta desse abandono parental que acontece, visto que muitos pais não bancam a diferença que deveria existir entre eles e os seus filhos. Lembro, por exemplo, de um caso de um adolescente que me falava a respeito de uma angústia ao sair de casa, sem hora para voltar, podendo dormir na casa dos amigos sem comunicar aos pais, e que no dia seguinte, esses pais, ao receber o filho de volta, ou uma ligação, diziam, eu imaginava que você estava lá, ou imaginava que nada tinha acontecido. Uma fala muito própria do adolescente, uma fala muito própria dessa onipotência adolescente, que está sempre nesse lugar. Então, a gente vê como está ali essa dissimetria, como é que ela causa uma angústia e um sofrimento para esse adolescente. Algumas situações familiares vivenciadas pelo adolescente, aliada às problemáticas próprias dessa fase, seriam um solo fértil para o excesso de sofrimento desse jovem.
Esse excesso seria, então, uma exacerbação do sofrimento do adolescente, ultrapassando o sofrimento que já é inerente e esperado nessa fase. Segundo Manoni, essas situações poderiam se manifestar de diferentes formas, por vezes até mesmo antagônicas, como o uso exagerado da autoridade ou a ausência total desta, recomendações incessantes ou silêncio absoluto. Alguns autores me parecem iludidos ao chamarem os novos modelos de família de famílias democráticas. Sigo tentando entender melhor as famílias que me parecem, na verdade, desinteressadas. Se não há valores ou tradição, é porque os pais estão abrindo mão de mantê-los nos seus núcleos familiares. Até porque o Winnicott nos ensina que para vivermos em uma democracia será preciso muitas conquistas no campo da saúde psíquica e individual. A própria democracia, para ele, já é uma indicação de saúde. O Winnicott fala, né? Porque ele se origina de um modo natural da família, que é em si mesma uma construção pela qual os indivíduos saudáveis são responsáveis. Sobre a discussão da democracia, vou citar aqui um recorte do Winnicott. Nas comunidades em que há uma proporção suficientemente elevada de indivíduos maduros, existe um estado de coisas que proporciona a base para o que chamamos de democracia. Se a proporção de indivíduos maduros se encontra abaixo de certo número, a democracia não poderá se tornar um fato político, na medida em que os assuntos da comunidade receberão a influência de seus membros menos maduros. Aqueles que, por identificação com a comunidade, perdem a sua individualidade, ou aqueles que jamais alcançaram mais do que a atitude do indivíduo dependente da sociedade. Se nos dias de hoje há uma supervalorização do que é atual, efêmero e descartável, não existe o espaço necessário para esse amadurecimento. Em nome dos novos tempos, da liberdade de pensamento e ações, e por consequência da ausência de assimetria entre pais e filhos, vemos adolescentes vivendo uma liberdade que podemos nomear de desamparo. Não seria lógico pensar que o diálogo nas famílias facilita o processo dos pais se conhecerem e reconhecerem os seus filhos? O que eles pensam? Quais são as suas influências e os seus valores? Temos visto na clínica o resultado dessa falta de diálogo familiar que vem causando um adoecimento psíquico em grande parte dos adolescentes. O interessante é que essas famílias, quando chegam aos consultórios, seja por conta das suas próprias experiências vividas com o adolescente em casa, ou seja por conta do comportamento que esse jovem tem apresentado na escola, o acusam logo de ser um tirano e se assustam por seus sentimentos de serem reféns dos seus próprios filhos. No entanto, na função de psicanalistas, sabemos que esses são justamente os recursos que esse jovem, sem bússola, utiliza, e o que denuncia que em sua casa não há dispositivos sociais suficientes para mostrá-lo e até mesmo acompanhá-lo na travessia da infância para a adolescência. É uma travessia oceânica, um processo profundo. Enquanto caminhamos entre o universo infantil e adulto, temos que lidar com as perdas, com os lutos e com as castrações. O uso do termo travessia surge aqui, inspirado na imagem de uma ponte que une o universo infantil ao universo inicial da vida adulta. O que é real se apresenta nessa ponte durante a travessia, como nos diria Guimarães Rosa. O real não está na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. A palavra travessia me remete ainda ao que Freud diz nos 3 ensaios, que a adolescência é um túnel cavado dos 2 lados. Algo obscuro, uma travessia difícil, porque traz um passado e um futuro. Um tempo em que muitas coisas são convocadas. E o também, né, é para o próprio adolescente, que é convocado a responder tudo isso sem o auxílio de um repertório prévio. São muitas as operações em jogo e esse adolescente tem pouco recurso simbólico. Se as referências simbólicas das instâncias sociais para a travessia, esse jovem vive o desamparo que o leva a essa angústia. E é dessa angústia que se trata quando recebemos esse adolescente no consultório. E não é porque temos um ideal de caminho, tampouco um caminho ideal,
mas sim a possibilidade de acompanhá-lo numa direção, no limite e dentro também do real. Lendo uma entrevista do Carlos Villaró a respeito da sua casa, a Casa Pueblo, lá no Uruguai, e a sua relação com a música A Casa, de Vinícius de Moraes, penso que talvez essa seja uma boa analogia para os tempos atuais com relação aos nossos estudos e à nossa clínica com adolescentes. Na entrevista, o Villaró, ele diz que um pássaro, né, que ele se viu, né, diante da ideia de que o pássaro, com o seu bico, constrói a sua própria casa. Então, por que ele mesmo não poderia construir a sua com duas mãos? E aí eu fiquei pensando, né? Na verdade, ele levou 30 anos para construir essa casa. E eu fiquei pensando, né, do tempo que nós levamos, né, dentro de um percurso da psicanálise, né, de análise. Mas o quanto seria, então, possível, do lugar de analista, oferecer a esse jovem a possibilidade de que, diante, né, desse fracasso dentro da família, dessas dificuldades, dessa falta de amparo, ele não poderia, né, ali com as suas próprias mãos, reconstruir, ressignificar o seu caminhar, né, e prosseguir? Será que já tivemos outros momentos da história onde a adolescência provocasse tanto temor e fascínio? Transgressões sociais, uso abusivo de drogas, automutilação, suicídios, transtornos alimentares, imaturidade para a escolha profissional e o alto índice de violência entre os jovens nos convocam a pensar mais atento para o entorno desses adolescentes. A partir do que foi dito, podemos ressaltar a importância do trabalho interdisciplinar com adolescentes para acompanharmos seus sofrimentos e adoecimentos nos campos das emoções, relações e cognição. Essas questões podem ser decorrentes do descompasso corpo-mente ou da própria crise adolescente, que inclui abandonar a infância, o corpo infantil e a relação infantil com os pais, mas também a relação com seus pais infantis. O medo de crescer e de se lançar no mundo e a angústia de não saber o que irá se tornar. Então, essas aqui foram algumas das ideias que eu trouxe para a gente poder pensar a partir, né, dessa minha inquietação e que me fez pensar, né, da importância de termos esse livro, promotores de justiça, nutricionistas, psicopedagogos, pedagogos, psicomotricistas, pessoas, médicos das mais variadas áreas que também estão, né, ali atravessados por um pensar sobre essa nova forma de subjetivação, o que é esse adolescente que chega às clínicas, né, chega lá para o nutricionista com seus transtornos alimentares, como é que ele dá no real, né, o sofrimento real daquele adolescente, como é que é escutar essa família, porque essa família, se não for implicada nesse sistema, nesse processo, como é que é lidar com esse adolescente que está ali, né, capenga em relação a esse corpo que não se sustenta? A questão dos promotores de justiça trazendo um pouco, né, da experiência nas várias de família, né, de infância e adolescência, como é que ele dá com os limites reais, né, do direito em relação a como essa família se apresenta, como é que é poder, né, no dia a dia, dar conta, né, de poder fazer marcações para esses pais que chegam, precisam chegar à justiça para poder se organizar no modo de se separar e no modo como vão lidar com essas crianças, com seus próprios filhos, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, se tornam objeto, né, desses pais diante do seu sofrimento e da angústia, né, de um casamento que não conseguiu prosseguir. Temos a médica, né, uma médica que pode falar sobre essa questão da sexualidade, né, desse jovem que chega à clínica. Muitas vezes, por mais que a gente, né, tenha todo esse conhecimento hoje através, né, da tecnologia, não falta recursos para saber, mas ainda assim a gente entende, né, como é que o corpo está ali, né, totalmente apoiado no psiquismo, né? Enfim, e como chegam aos consultórios médicos também desorientados, sem saber, e muitas vezes se colocando em situações de riscos. Então, essa foi a proposta do Pais Não Nascem Prontos.
A ideia, né, não é que esses pais se aprontem, e eu penso que a gente não vai se aprontar nunca como pai, né, como mãe, como educador. Na verdade, esse é um livro que não tem como objetivo só os pais, né, tem o objetivo de chegar a todos os profissionais que, de alguma forma, estão em contato com famílias, crianças e adolescentes, para que possam, né, também se apropriar, né, desses conteúdos para poder olhar melhor para a sua clínica. Então é isso. Obrigada. Agradecer a Mônica, né, pela sua apresentação, né, num livro mas uma apresentação muito rica e que já nos instiga muito e já dá vontade de conversar uma porção de coisas, né, a partir do nosso núcleo, né, de produção em clínica em crianças e adolescentes, a partir de experiências que a gente teve na consultoria né, com as instituições que trabalham com crianças de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, a partir da nossa própria clínica, né? Você traz a metáfora, a questão aí da casa, e eu fiquei me lembrando de Vinícius, você cita, né, que é uma casa muito engraçada. Então, se a gente tem teto, não tinha nada. Mas tinha alguma coisa, Mas né? tinha alguma coisa, e é Interessantíssimo, isso, né? Para o adolescente é isso, né? Que realmente é uma clínica bastante instigante e que tem ainda o plus dessa vivência, nos tempos atuais, dessa vivência, né, de 2 anos de confinamento, de isolamento, quando o mundo é o importante, a galera, os grupos, né? Eu preciso ir para o mundo, e eles foram, né, aprisionados mesmo, né? E precisaram viver muitas coisas só pelas telas, né? Então, a gente fica pensando 1000 coisas, mas nessa sua disponibilidade de viver entre 2 cidades maravilhosas, certamente que a gente vai lhe convidar para estar conosco e a gente poder conversar melhor em outros momentos, não é? E aí a gente tem vamos lá fora, porque aí a gente aproveita os autores para pegar autógrafos. Diga, meu. Comentar uma coisa. Eu gostei demais de saber que vocês recuperam a presença de Klein e Winnicott. Muito bacana. Eu acho que é a defensora, né, estudiosa de Klein. Mas isso sempre ficou muito obscurecido. Sim. Como se Klein não pudesse ter dado a contribuição que deu, né? Sim. E eu acho bacana que vocês olham para isso e destacam. Que bom. A gente vai ter agora, né, o relançamento das obras da Klein pela editora Ubu, né? Vai acontecer agora no final de outubro. Eles fizeram uma parceria com a Imago e vão republicar. Então agora sai o primeiro volume, né, o box, Amor, Culpa e Reparação e Outros Trabalhos, Inveja e Gratidão e Outros Trabalhos, né? E aí, finalmente, de tanto eu acho que encheu o saco fazer esse movimento, porque o nosso primeiro quadro do podcast, né, sobre os autores, a gente escolheu um autor em específico para trabalhar, foi Melanie Klein. Então se chama Café com Klein, foi uma série de 10 episódios, e aí começou a circular muito isso. E aí foi parar nos ouvidos da Ubu, né, e todo mundo pedindo para relançar, as obras da Klein estão esgotadas, um absurdo. Sim. Você vai encontrar uma obra da Melanie Klein no Seba, R$500 no livro da Klein. Uma coisa absurda. Né? Eles vão relançar agora, né, e a gente questionou muito isso. Por que esse apagamento das mulheres na psicanálise? Teve um interesse muito grande em publicar Lacan, Winnicott, né, Freud, CV autêntica, a Companhia das Letras, Clarice agora vindo com tudo, e Klein sempre de lado. Ninguém se preocupando com a obra da Melanie Klein. Né? Então vem agora esse relançamento, final de outubro. Claro, para saber que nada bastante ênfase da Melanie Klein. Eu sou coordenador do grupo de pesquisa de Klein na Casa do Saber, São Paulo. Então agora a gente fez 2 cursos, vai ser o terceiro, ainda esse ano, sobre Melanie Klein.
Então, para mim, é uma satisfação enorme ver esse movimento todo, né? De retorno à Um classe. jovem como você fazendo isso, olha. Você está feliz, hein, não? Se depender da gente. Existe uma tradição que a gente sempre viu os homens brancos, burgueses, europeus na psicanálise. A Renata Ullenberg, ela está num projeto que não sei como é que está, mas ela vai lançar um livro justamente com uma pessoa. Não é somente da Sabina, não. Não. Existem inúmeras autoras. E aí eu fiz uma palestra ano passado no Encontro Brasileiro, que era, não, foi no Gaúcho, trazendo Sabine Spielheim, Sophie Burgasten e duas outras autoras que eram anteriores a todas elas da psicanálise, do final do século XIX, que Freud chegou a dar supervisão para ela, mas ela não continuou como analista. Eu não vou conseguir saber dizer o nome dela. Hermine Rangel. Isso, exatamente. E tem uma outra, a Sophie Morgasser, ela é francesa. E a Hermine, eu estou louco para encontrar os textos da Hermine, porque eu queria fazer não a tradução, mas a publicação dos textos da, porque ela só tem um livro publicado, que ela foi assassinada pelo sobrinho brasileiro. Foi, né? E difamada por isso. Exatamente. Difamada por isso. Exatamente. Né? Então, quantos casos de analistas homens deram errado, eles não foram difamados por isso. E essa mulher que foi assassinada pelo sobrinho, apagaram a história. A Marguerite Fantini também é uma outra que não é tão conhecida. Ela não tem. Eu conheço só um livro que está também traduzido no Brasil e esgotado. Quer dizer, eu acho que tem uma necessidade da gente recuperar. Não, o próprio livro da Margaret Little está esgotado. Ninguém relança. Ninguém relança. Ninguém relança. Né? A Meryl Milner, que só tem um livro também esgotado aqui no Brasil. Sim. Né? E também as mulheres na psicanálise aqui no Brasil, né? Sobretudo aquelas mulheres que foram os desbravadoras da psicanálise. Exatamente. Eu acho que a gente tem um trabalho aí para fazer para recuperar isso hoje. Só queria chamar a atenção para o fato de que vocês estão falando das mulheres na psicanálise e tudo mais, e chamar a atenção para o fato do EPSI ser uma instituição que hoje tem uma representação muito grande na Bahia. Sim. Foi fundada por duas mulheres. E a gente não pode esquecer disso. E é uma casa de pelo menos 17 mulheres. Assim, ó, conta rápido, acho que somos o quê? Homens são 3 ou 4. Olha só, viu a expressão dela? Homens são 3. Caros e preciosos. Muito bom. Gente, mas só um adendo, né? Como pode tanto tempo Melanie Klein ficar esquecida, né? Eu penso que a gente conversa bastante sobre isso, né? Quando você vai num texto kleiniano, você sai cheio de insights, cheio de ideias, um parágrafo te remete a 1000 outras ideias, enfim. E os textos não foram republicados, foi esquecido, o maior descaso, e eu fiquei, meu, por quê? E Klein é visceral, né, gente? Klein é visceral, Eu como acho Clarice Lispector, tão né? genial quanto Freud. Eu acho Klein tão visceral quanto a Na Clarice. verdade, às vezes eu acho até um pouco mais. Ela era muito genial e ousada. Você Muito. pega uma mulher sem formação acadêmica, divorciada, exatamente, que entra na psicanálise com seus 40 anos, depressiva, Nos anos né? 20. Então, peraí. Teve que inventar muita coisa para chegar onde ela chegou. Então, assim, é inspirador. Inspirador. Bacana, viu? Estou encantada. Mais um podcast. Ela está encantada, eu vou aproveitar, né, já que a gente está retomando essa questão das mulheres e das formações. Acho que o primeiro seminário que eu fiz, hoje nós temos a EPS, que é a Associação Psicanalítica do EPS, né? Mas tem outras sociedades psicanalíticas aqui na Paraíba e nós fomos, a grande maioria de nós somos da SPP, que é a Sociedade, né, Psicanalítica da Paraíba. E quando eu entrei na SPP, né, para fazer esse percurso da minha formação, o primeiro seminário que eu fiz
foi de Caio com a doutora Mel. Esse testemunho aqui. Olha só. Pois é. Pois bem, gente, alguém mais? Não? Eu Vamos. só agradecer o Diga, minha cara. muito prazer, né, tê-lo aqui de volta, Sérgio. Eu sou Glória, faço parte da instituição. A nossa doutora Glória, viu, Mônica? É médica. Tem um seminário de Winnicott que a gente estuda aqui também, né? Assim como Ferenczi, Green e outros autores, e é com muita satisfação que eu cheguei aqui hoje, né? Estou realmente feliz de estar com vocês todos assim, embelezando aqui a casa, porque a casa realmente precisa de gente que tem exatamente esse olhar para a vida psíquica e contribuindo para que o EPSI continue aqui trazendo cada vez mais pessoas para dar o brilho da instituição, porque é humano. E aqui realmente a humanidade existe na realidade, cotidianamente. E muito obrigado a vocês por estarem aqui. É uma honra. Obrigado, gente. A gente que agradece. Estamos renovados. Então, vamos, né, para o nosso jardim, que eles elogiaram tanto. Vamos lá para eles darem os autógrafos e a gente bebericar alguma coisa e continuar com